Vamos lá, galera. Módulo 8 a 10, hein? Bastante módulo, bastante exercícios. Vamos aí nos aprofundar legal neste assunto. O gerador é importante, sem brincar. Pega lá a apostila, página 84. Bora lá? Módulo 8. A gente tem exercício do módulo 8 ao módulo 10, ok? Vamos fazer o do módulo 8. Questão 1, Universidade Católica de Minas Gerais. Uma bateria de automóvel apresenta uma curva característica a seguir. Preste bastante atenção neste gráfico, hein? A força eletromotriz e a resistência interna da bateria valem, respectivamente. Bem, então a questão 1 aqui da UCMG deu este gráfico aqui para nós e pediu qual é a força eletromotriz e qual é a sua resistência interna. Bem, a força eletromotriz está bem clara no problema. Nós temos ela no circuito aberto. Onde que está mesmo o circuito aberto? Isso, zero de função, lembraram bem. Portanto, o meu epsilon ele é 12 volts. Tranquilos. E agora, como é que eu acho a minha resistência interna? Beleza, vou para o outro zero. Então, vou lá para o curto circuito. O que nós temos, então, no curto-circuito? A corrente de curto é epsilon sobre a resistência interna. Bem, a nossa corrente de curto é 4. A força eletromotriz é 12. A resistência interna, então, é 3 ohms. Poderiam ter feito pela tangente do ângulo também, mas enfim. Isso é o bonito da matemática, permite vários caminhos. Isso aqui então dá a alternativa D. Fechou, gurizada? Paraná. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto é 12 volts. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes. Nessas condições, a resistência interna do gerador é, em ohms, igual a questão 2 da UEL deixa bem claro no enunciado. Vocês ali que acompanharam a leitura, viram. Ele diz circuito aberto. Portanto, a eletromotriz 12 volts. E ele coloca os terminais em curto. Então, nós temos a corrente de curto-circuito como 5 amperes. E o exercício, então, ele está querendo saber qual é a resistência interna. Aí ficou tranquilo. Nossa corrente de curto, eletromotriz pela resistência interna. Resistência interna, então, multiplica a corrente vai lá para baixo. É 12 dividido por 5. Resistência interna de 2,4 ohms. Ok? Alternativa A. Fechamos mais esse? Questão 3, objetivo. Para determinar a resistência R de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts, um estudante monta o circuito abaixo. Ele utiliza um resistor de resistência R e um voltímetro V e um amperímetro. Então está aqui a montagem. Ó. Temos o voltímetro, a nossa pilhazinha aqui, tem uma chave, o amperímetro ligado para fazer série. Quando a chave ser colocada em 1. Quando colocada em 2, a gente tem um circuito em curto. Com a chave S fechada na posição 1, o voltímetro e o amperímetro fornecem, respectivamente, as leituras 1,45 volts e meio ampere. Considerando-se o voltímetro e o amperímetro como sendo ideais e a resistência dos fios conectores desprezíveis, letra A,
calcule a resistência interna R da pilha. Letra B, calcule a resistência R. Letra C, faça uma previsão de qual será a leitura no voltímetro quando a chave estiver aberta e justifique sua resposta. D, determine as leituras do amperímetro e no voltímetro quando a chave S estiver na posição 2. Então, a questão 3, ela é da objetivo, né? O próprio autor formulou. Nós temos um circuitozinho, vamos interpretá-lo. Gerador, DDP, que vai ser jogada para o circuito, então tem um voltímetro que mede isso. Um amperímetro para medir a corrente e uma chave. Ora, esta chave fecha o contato em 1, matando este lado. Ora, esta chave fecha o contato 2, matando essa resistência. Beleza? Bem, ele deu que a força eletromotriz é de 1,5 volts, tirando os dados aqui, né? E que na posição 1, quando a chave está ligada em 1, a DDP1 é de 1,45 amperes e a corrente que passa é meio ampere. E aí nós temos uma sequência de perguntas a serem respondidas. Na letra A, ele pediu a resistência interna. Então, vamos associar ela quando a chave está ligada ali em S1. Beleza? O que é que nós vamos ter então? Que a DDP é Y menos RI. A nossa DDP 1,45, o Y 1,5. Vou colocar um zero aqui só para ficar batendo com o outro. Menos a resistência interna e a corrente de meio. Tranquilos aqui? Fazendo estes cálculos, a resistência vai dar 0,1 ohms. Tranquilos a letra A? Só jogamos direto na equação do gerador real. Letra B. Ele está pedindo para que a gente calcule a resistência R. Então a gente usa o RUI. A nossa resistência R é 1,45 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, aqui, 2,9 ohms. Vou fazer mais aqui em cima, não sei se vai caber. Letra C. Faça uma previsão de qual vai ser a leitura no voltímetro quando a chave estiver aberta. Opa, pera lá. Palavra aberta. Aberta, circuito aberto. Circuito aberto, o voltímetro lê a própria força eletromotriz. Lembre bem da teoria. Letra C. Determine a leitura do amperímetro no voltímetro quando ela estiver na posição 2. Bem, coloquei em 2, eu tenho um circuito que fechou. Deu curto. Se deu curto, DDP 0. Qual é a corrente de curto? Corrente de curto-circuito, Y sobre Rzinho. Nossa corrente de curto-circuito é 1,5 dividido pela resistência de 0,1. Corrente de curto é de 15 amperes. Fechamos? Então tá aí, questão 3, vamos para a próxima. Nossa última questão, questão 4 da objetiva, então aqui ele forneceu esse gráfico para nós e está pedindo na letra A. Qual é a resistência interna? Como aqui eu não sei para onde vai o gráfico para me dar o circuito aberto e a corrente de curto, vou ter que partir que a resistência interna é dada pela tangente de um ângulo. E a tangente de um ângulo, se vocês lembram, é determinada como cateto oposto, cateto adjacente. Olha para cá, vem para o gráfico. O ângulo a gente estabeleceu ele aqui embaixo. Portanto, aqui nós temos o cateto adjacente e na vertical aqui o cateto oposto. Fechou?
Portanto, quem vai ser o meu R? De 12 para 24, 12. Quem é o meu cateto adjacente? De 4 para 8, 4. Então, a minha resistência interna, 3 ohms. Letra B. Qual é a força eletromotriz? Vamos lá, gerador real. Bem, agora eu preciso aplicar um dos dois pontos, não faz diferença. Vamos lá. Vou usar o primeiro ponto aqui em cima. 24 de DDP é igual a minha força eletromotriz, menos 3 da resistência interna, corrente de 4 para aquele ponto. Então, 24 é a força eletromotriz menos 12. O 12 passou para lá, força eletromotriz é 36 volts. Fechamos aqui então o módulo 8. Ainda temos mais 2 módulos para brincar. Beleza? Aguardem que nós faremos eles. Abraço!